Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, vai depender do horário que vocês forem assistir esse vídeo. Vamos fazer uma recapitulação sobre as operações entre conjuntos e determinar alguns conjuntos. Após isso, nós vamos verificar como a gente pode representar esses conjuntos no diagrama de Venn, tá certo? As operações que nós vamos estudar hoje é o conjunto união, interseção e diferença, tá? O conjunto A união B ele é formado pelos elementos que estão em A ou em B, certo? Esse conectivo ou ele nos dá a ideia de que para pertencer ao conjunto união, ele precisa pertencer pelo menos a um dos dois conjuntos, ou a A ou a B, tá certo? O conjunto A interseção B ele é formado pelos elementos que estão em A e em B. Esse conectivo E ele nos indica que para pertencer à interseção, obrigatoriamente ele tem que pertencer a A, assim como ele tem que pertencer a B. Tá? E por último, o conjunto diferença, A menos B, ele é formado pelos elementos que estão em A, mas não estão em B. Em outras palavras, para pertencer ao conjunto A menos B, os elementos eles precisam ser exclusivos de A quando eu estou olhando para o conjunto B. Tá? Então, vamos determinar esses conjuntos em verde aqui. Certo? O conjunto A união C, a gente vai precisar olhar para os dois conjuntos, o conjunto A e C. Para pertencer à união C, tem que pertencer a pelo menos um deles dois. Então vamos lá fazer a listagem dos elementos que compõem o conjunto A união C. Se pertencer a pelo menos um deles, está dentro. No conjunto A tem 1, 2, 3 e 4 e 5. E no conjunto C tem os elementos 8, 9 e 10. Certo? No conjunto A interseção C, para pertencer à interseção, tem que estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tanto tem que pertencer a A, como tem que pertencer a B. Ok? Então, o conectivo E, A tem que pertencer a A e pertencer ao conjunto C. Então, os elementos que pertencem a A e a C ao mesmo tempo, a gente vai verificar, 1, 2, 3, 4, 5, A, C, 8, 9, 10, não tem nenhum elemento comum. Então, esse conjunto A interseção C, ele é um conjunto vazio. Tá? Para quem não lembra, esse símbolo aqui é o símbolo de vazio. O conjunto A menos C, ele é dado pelos elementos que são exclusivos de A, quando a gente está olhando em relação a C. Certo? Então, é o que pertence a A que não pertence a C. Então, quem são os elementos que são exclusivos de A quando a gente está comparando ele com C? O conjunto A aqui, o conjunto C aqui. Vamos verificar aqui quem é que está em A que não está em C. No caso, é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Certo? Vamos lá, o conjunto B união C. Nesse caso, como é B união C, para pertencer à união tem que pertencer a pelo menos um dos dois conjuntos, ou a B ou a C. Então vamos lá fazer nossa listagem dos elementos do conjunto B união C. B união C tem 4, 5, 6, 7 e 8. 4, 5, 6, 7 e 8. E no conjunto C vai ter os elementos 8, 9 e 10. Como 8 já foi anotado devido ao conjunto B, a gente só faz dar continuidade à listagem. 9 e 10. Ok? Vamos lá fazer o conjunto B interseção C. Tá? Para pertencer à interseção, mais uma vez, tem que ser elementos comuns a B e a C. Então vamos ver quem são os elementos comuns a B e a C. Nesse caso aqui, B tem 4, 5, 6, 7 e 8. C tem 8, 9 e 10. O que são comuns? Os elementos que são comuns apenas é o número 8. Então, o conjunto B interseção C tem apenas o elemento 8. É um conjunto que a gente chegou a ver em sala,
conjunto unitário. Por que unitário, professor? Porque tem apenas um único elemento. Certo? Vamos ver agora o conjunto B menos C, o conjunto diferença. É o que tem em B que não tem em C. O que pertence a B que não pertence a C. Ou, em outras palavras, é quais são os elementos que são exclusivos do conjunto B. Então, vamos ver lá. Quem são os elementos exclusivos do conjunto B. Quando eu vou olhar para o conjunto C, B tem o 4 e o C não tem. B tem o 5 e o C também não tem. O 6 e o 7. Então, para pertencer ao conjunto B menos C, vai haver os elementos 4, 5, 6 e 7. O que tem em B que não tem em C é o 4, 5, 6 e o 7. O 8 não entra, o elemento 8 não entra, porque o 8 ele não é exclusivo de B. É uma coisa que C também tem. É um elemento que C também tem. Tá? Vamos ver aqui quem é C menos A. C menos A são os elementos que estão em C que não estão em A. Então, vamos fazer uma listagem aqui dos elementos que estão em C que não estão em A. Então, o C tem o 8, tem o 9 e tem o 10. Todos eles são exclusivos de C e o A não tem. Então, tanto vai fazer parte do conjunto de diferença o 8, o 9 e o 10. Tá? 8, 9 e 10, se vocês prestarem atenção, é exatamente o conjunto C. Ó. Poderia simplesmente escrever o conjunto C. Então vamos lá. Quem é o conjunto C menos B? Mais uma vez, é o que é exclusivo de C quando eu olho para B. Tá? O que C tem que o B não tem? Quando a gente vai verificar aqui, o C tem o 9 e o 10. Apenas eles dois. Professor, por que só o 9 e o 10? E o 8 não? Porque o 8 não é exclusivo do conjunto C. Porque em B, o 8 também faz parte. Tá certo? Então, os elementos do conjunto C é o 9 e o 10. Conjunto C menos B. Certo? Ok, minha gente. No próximo vídeo, nós vamos representar esses conjuntos nos itens A, B, C, D, E, F, G, H, nas formas de diagrama de Venn. Certo? Até lá!